Transamérica 946. Direito Previdenciário, com Paula Assunção. Muito bem, hoje nós vamos falar no direito, nós não, né? Quem vai falar é a especialista, advogada previdenciarista Paula Assunção, sobre os direitos previdenciários dos empreendedores. Paula, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Marcelo, tudo bem? Quarta-feira chuvosa aí, mudança de tempo, Juiz de Fora sendo Juiz de Fora. Essa é a nossa Juiz de Fora, né? Tá chegando o fim de semana, eu costumo dizer que aqui é tão bom que chuva, frente fria, garoa, tudo vem passar fim de semana em Juiz de Fora. Acho isso também. Adoro essa cidade. Certíssimo. Mas vamos lá, vamos começar de forma bem objetiva. Quais são os direitos do empreendedor? Pois é, eu escolhi assim, falar desse tema hoje, porque hoje o Juiz de Fora está sediando um evento tão importante de empreendedorismo, Exatamente. né? De fazer assim, atração para os negócios da nossa cidade, atração e tração, né? No sentido mesmo de demonstrar que a cidade tem realmente muitos negócios a serem feitos e muitos talentos aí a serem valorizados. Só que quando a gente fala de INSS, muitas vezes o empresário, o microempreendedor individual, às vezes até o empresário muito bem sucedido tende a achar que o INSS é descartado para ele, não é? Porque eu já contribuo para uma previdência privada, Isso. eu já tenho outras contribuições, eu vivo de uma renda, eu vivo de divisão de lucros líquidos, então eu não preciso me preocupar com o INSS. E isso não é bom, Marcelo, né? Por vários motivos, como defensora do INSS que sou, não é bom para as contas públicas, né? Porque você desestimula a contribuição. Isso. E não é bom também para aquela pessoa, porque o que você já contribuiu para o INSS é seu patrimônio jurídico. É seu patrimônio. Então, você, empresário, bom, pouco provável que você tenha nascido já empresário. Você trabalhou de carteira assinada, contribuiu como autônomo, fazia seus recolhimentos via GPS lá. Poxa, continua contribuindo e não tente se boicotar. Não diminui a contribuição, joga o seu prolabore lá no salário mínimo para você dar um pouquinho de dinheiro só para o governo, pensando assim, não vou dar dinheiro para o governo. Não, mas não funciona dessa forma. Faça o cálculo, avalie direitinho, porque às vezes uma contribuição melhor pode garantir aí uma segunda renda no momento da aposentadoria. Com certeza. E quais são os benefícios que a Previdência Social oferece para o empreendedor individual, por exemplo? Todos os benefícios, olha só, não tem diferença. O microempreendedor individual, Marcelo, ele tem uma característica assim, de ser um negócio em crescimento. Então, é difícil que ele tenha uma grande rede de colaboradores. Geralmente, o microempreendedor individual, a gente que trabalha muito com as mulheres empreendedoras, né, até o projeto que eu coordeno lá na Estácio, o microempreendedor individual, ele abre a loja, limpa a loja, atende o cliente, compra a mercadoria, né, contrata, manda embora, lava o banheiro da loja e fecha a loja no final do dia. Exatamente. Então, assim, ele faz tudo, né? Então, ele tem que levar em consideração que ele pode adoecer. Ele pode precisar de um auxílio-doença, então ele tem que estar com a contribuição em dia. Ele pode estar próximo de aposentar, porque veio, às vezes, de longos anos de contribuição, ele pode aposentar e continuar sendo empreendedor. Olha que coisa boa. Utilizar uma renda. E é até importante para separar os dinheiros, né, gente? Porque, dinheiro da pessoa jurídica é dinheiro da pessoa jurídica. Dinheiro da pessoa física, você, empresário, empreendedor, é o seu dinheiro, o seu capital. Então, pode ser também uma forma de ajudar a separar a renda. Ele tem acesso a todos os direitos, Marcelo. E é importante voltar no tema. Você pode sim, MEI, você pode contribuir com mais de um salário mínimo, tá? Não precisa ser só 5% do salário mínimo, não. Ô Paulo, agora, dentro disso aí tem uma pergunta que eu tenho certeza que muita gente deve estar fazendo, porque eu conheço muitos casos. O cidadão aposentou-se, criou uma MEI e presta serviço. Sim. Ele contribui como MEI, ele paga, né, Sim. aquele pagamento mensal. E já tem aposentadoria. Sim. Ele pode acumular isso? Não pode acumular? Ele tem algum benefício a mais por essa condição ou não? Aí não, porque o INSS, ele realmente foi formulado para conceder um benefício. Um único. Um benefício. É lógico que existem alguns casos específicos na lei onde a pessoa pode receber mais de um benefício. Que casos são esses? Por exemplo, eu posso acumular minha aposentadoria com uma pensão por morte? Posso. Eu posso acumular uma aposentadoria com um auxílio acidente que eu recebia muitos anos atrás, anterior a 1994? Posso. Eu posso
Posso ficar um tempo recebendo salário reabilitação? Também. Então, assim, tem alguns benefícios muito específicos que são cumuláveis com a aposentadoria. Mas, uma vez já aposentado, o que eu contribuo para o sistema absorve pelo princípio da solidariedade social, que significa para manter as contas equilibradas, mesmo depois de aposentado, se eu trabalho, eu contribuo. Você falou de pensão por morte. Quem paga a MEI tem direito à pensão por morte? Com certeza. Tem? Paga MEI, na verdade, deixa direito à pensão por morte, né? Deixa, que né? é alguém, né, que falece e deixa para alguém. Então, a gente não paga o INSS só pra gente, não, gente. A gente paga o INSS por quem a gente ama. Né? Você pode ter um filho dependente. E quando eu falo um filho dependente, Marcelo, eu não estou falando só dos filhos menores de idade. Né? A gente está falando dos filhos inválidos, né, que têm alguma deficiência, portadores de necessidades especiais. Então, essas pessoas podem continuar recebendo o seu benefício para além da maioridade. Então, é muito importante contribuir. Interessante isso. Exatamente, Agora, contribuir e fazer as contas. Cabe outra pergunta. No caso que eu te citei agora há pouco, de aposentado, que é MEI, ele não recebe a mais por causa disso, ele já recebe a aposentadoria. Em caso de morte, ele deixa a aposentadoria para um beneficiário, para a beneficiária, no caso a esposa, o filho. E também a pensão por morte, mesmo já sendo aposentado, para esse beneficiário? Sim. A pensão por morte é isso. Ele não deixa a aposentadoria, ele deixa a pensão por morte. A aposentadoria se transforma em pensão por morte. Salário mínimo, né? Como diz o nosso preceito constitucional, ninguém recebe menos que o salário mínimo, ressalvados os casos previstos na lei, como o auxílio acidente, por exemplo, que realmente é menor do que o salário mínimo já originalmente. Agora, fora isso, a aposentadoria é convertida em pensão por morte e sim, ele transfere o MEI, o empresário, tudo isso. E é importante sempre lembrar, quem é empresário, geralmente, né, assim, um empresário bem-sucedido, que já está ali com uma certa gordura, já consegue fazer uma previdência privada, um investimento, fazer que esses rendimentos, o pessoal das finanças gosta de dizer assim, fazer que o seu dinheiro trabalhe para você. Ainda não cheguei nessa fase, gente, vou chegar lá. Você, né, Marcelo? Fazer que o meu dinheiro trabalhe para mim, ainda não consegui. Mas quem já conseguiu, gente, mesmo assim, continue contribuindo para o INSS, porque você pode acumular. Previdência privada não substitui INSS. Previdência privada é uma outra relação contratual. Você vai entrar numa lista de critérios bancários, contratuais. Então, você vai assinar com um determinado banco, determinado pacote. Você pode projetar que você vai receber o benefício após os 60 anos, ou que você vai ter uma gama de benefícios, como salário maternidade, como auxílio doença. Tem previdências privadas que não tem isso, sabia, Marcelo? É diferente, exatamente. Tem uns que é só rendimento fixo após uma determinada idade, quando você atinge ali um montante pactuado no banco. Porque eu gosto sempre de dizer, previdência privada é contrato, INSS é seguro social. Quais são só os tipos de benefícios previdenciários? Nós temos benefícios que a gente chama de benefícios programados e não programados. Benefícios programados, aposentadoria por tempo de serviço e aposentadoria por idade. Esses são benefícios programados. Você está lá, você está contribuindo, você sabe que em determinado momento você vai atingir a idade e vai cumprir o requisito da contribuição mínima, né? Beleza. E nós temos os benefícios não programados, que são os benefícios de origem de incapacidade, auxílio doença, aposentadoria por invalidez, auxílio acidente, sendo acidente de trabalho ou não, tá, gente? Pois, se vocês tiverem mais dúvida a respeito, manda aqui no WhatsApp da Rádio Transamérica para eu poder vir puxando aqui e chegar aonde você, ouvinte, quer saber de direito previdenciário. Aí, muito bem, esses são origens de incapacidade. E tem a questão do salário maternidade, né, que pode ser planejada, a maternidade pode ser planejada, mas é um benefício não programado. E aí também tem a questão do evento falecimento, né? Aí, em caso de morte, a pensão por morte. Então, assim, muito superficialmente, nós temos esses eixos de benefício. Dentro desses eixos, Marcela, aí que a gente vai abrindo. Por exemplo, durante as suas férias, eu falei sobre a aposentadoria do médico. Sei. Que é uma aposentadoria especial, né? A aposentadoria do professor. O professor, essa hora, deve estar em sala de aula, né? Mas, às vezes, você tem um parente que é professor, fala com ele, aposentadoria do professor. Tem previsão constitucional, então tem regramento diferenciado, homens com 30 anos, mulheres com 25 anos. Então tem tratamento diferenciado, principalmente quem trabalha em regime próprio,
que também tem aí um braço próprio da aposentadoria, que é, sou professora estadual, sou professora municipal, aí tem uma legislação própria. E aí a gente vai abrindo, sabe? Cada um desses benefícios a gente vai abrindo. Como a pensão por morte, tem a pensão por morte do Estado de Minas, que é no IPSENG, tem a pensão por morte do Exército, né? Que Isso. sempre está dando aí confusão por conta das Sempre. pensionistas, desse benefício vitalício que o Estado brasileiro não Eu também consegue, queria. né, se livrar deles, enfim. Então a gente tem aí uma série de gamas de benefícios que vai abrindo o leque. E a gente vai planejando a aposentadoria. Então, a importância de você, empresário, que tem essa gordura, que pode contribuir melhor, é fazer o planejamento. Eu vou contribuir no teto. O teto hoje da Previdência Social não é 10 salários mínimos igual era antigamente, mas é um valor razoável. R$ 7.507 é um valor razoável, né? Para Juiz de Fora, alguém que aposente no teto vai conseguir um padrão de vida bom. Então, você pode planejar. Vou fazer a contribuição no teto e vou complementar o restante com a minha previdência privada. É possível, né? Não vou contribuir no teto não, Paula, porque senão vai aumentar muito a minha contribuição para o imposto de renda. Porque se você contribuir no teto, você está dizendo para a Receita Federal que você fatura no teto, né? Então, beleza, então vamos programar. É um trabalho de planejamento previdenciário juntamente com a contabilidade da sua empresa. Mas é sempre lembrar, é não fazer esse auto-boicote. Isso aí. Fala, vou contribuir no mínimo porque eu estou dando dinheiro para o governo. Não, gente, você pode até pensar que realmente a gente paga muita coisa para o governo e ele não devolve para nós em qualidade de vida, em estrutura. Mas, na verdade, aquele dinheiro é para você. Isso aí. Porque é com ele que vai fazer sua média de contribuições. E é muito frustrante, Marcelo, quando a gente vê uma pessoa que trabalhou a vida toda, tem um certo padrão de vida, porque se você ganha 5 mil, você gasta 5 mil, Marcelo. Claro. Quando você ganha 5, gasta 10, né? Não, aí é o super endividamento. Aí a gente faz aquela dobradinha com o Tem pessoal do gente aí que Procon. tá fazendo isso. Exatamente. A gente tem que segurar isso, a gente tem que segurar. Mas fora isso, assim, aí você se programa. Ah, não, a vida inteira eu trabalhei muito, fazia um patamar de vida, gastava aquele dinheiro. Aí na hora de aposentar, vai aposentar com salário mínimo? É claro que a conta não vai fechar. Isso aí. Algo mais, Paula? Não, só isso mesmo. Semana Só que isso vem tem tudo. mais. Semana que vem tem mais, manda aí sua dúvida. Exatamente. O Marcelo me aperta aqui e a gente faz um quadro mais direcionado porque você quer saber de direito previdenciário. Deixa eu aproveitar a sua presença, então, porque nós temos recados aqui no nosso chat, que nós temos agora o chat no YouTube, que as pessoas podem interagir. E eu queria sugerir que você, por exemplo, possa acessar o chat e mandar um recado aí, a sua dúvida, passa para a gente que a gente encaminha para a Paula, para que ela responda, né, tire a sua dúvida, que deve ser a dúvida de muita gente, porque essa questão previdenciária, de fato, é muito complexa. Sim. Obrigado pela participação. Semana que vem a gente te espera novamente. Eu que agradeço. Valeu. Até lá. Tchau. Direito Previdenciário, com Paula Assunção.